Boa noite, Adilson aqui. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos onde iremos falar sobre programação competitiva. Esse conteúdo é destinado à galera que está começando na programação e tem curiosidade de saber como praticar, como melhorar o raciocínio lógico, como melhorar a solução de problemas. Nessa série, iremos resolver juntos desafios de programação utilizando a linguagem C#, onde conversaremos sobre lógica, TDD e boas práticas de programação. Vamos utilizar o site CodeWars nos nossos estudos. Assim, existem vários sites para se praticar programação, mas o CodeWars é um site que eu tive uma experiência muito positiva nele. Beleza? Então vamos lá. Eu deixei um desafio preparado aqui, e esse site ele tem vários níveis de desafio, desde o 8 QU até o 1, onde o 8 é mais fácil e o QU é mais difícil. Nesse primeiro vídeo da série a gente vai desenvolver programas para solucionar os problemas da dificuldade 8 e vamos aumentando a dificuldade à medida que a gente vai avançando nos vídeos. Muito bem, eu vou deixar todos os recursos e links na descrição do vídeo. Então vamos lá. O site é em inglês, então a gente vai pegar um tradutor aqui, eu já deixei traduzido para a gente ganhar um tempinho. A gente precisa descobrir se a forma é um cubo, então vamos ler o enunciado do problema. Para encontrar o volume, centímetros cúbicos de um cuboide, você usa a forma. O volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas se alguém esqueceu de usar a manutenção de registro adequadamente, então só temos o volume e o comprimento de um único lado. Cabe a você descobrir se o cuboide tem lados iguais, ou seja, se é um cubo. Retorne verdadeiro se o cuboide puder ter lados iguais e retorne falso caso contrário. Retorne o valor para números inválidos também, por exemplo, o volume do lado é menor ou igual a zero. Nota, o lado será um inteiro. Então vamos entender o problema aqui. Nesse tipo de site não tem informação inútil no enunciado, sempre vai ter informações relevantes e a gente tem que estar atento a todas elas. Nesses detalhes aqui a gente pode ficar preso em um problema. Então vamos lá. O objetivo nosso é descobrir se o cuboide tem lados iguais, ou seja, se ele é um cubo. Como que a gente descobre isso? Para ser igual o lado, o volume tem que ser igual ao comprimento, ou seja, esses três aqui tem que ser iguais para dar o volume cúbico, ou seja, elevado ao cubo. Então na solução a gente precisa pegar o volume que chega e o tamanho do lado e multiplicar esse tamanho do lado pelo cubo e comparar se esse resultado é igual ao volume que está vindo. Então vamos iniciar essa solução aqui. Eu deixei preparado aqui uma solução com dois projetos. Um projeto com uma biblioteca de classe com o nome de business e também criei um projeto NUnit para a gente testar. Depois a gente vai utilizar TDD para fazer a validação dos nossos projetos no desktop antes de mandar para o site. Então, para adicionar um projeto NUnit, a gente vem aqui na nossa solution, escolhi o lugar errado ali, a gente vem ali na nossa solution, adicionar novo projeto. Ali já deixei adicionado de ganhar um tempinho, mas caso você tenha dúvida de como é feito, a gente vem aqui e coloca NUnit, aí vai ter aqui NUnit Test Project, aí vai gerar um projeto desse aqui. Então o nosso primeiro passo, o nosso NUnit vai ter uma dependência com o nosso business, então vamos adicionar essa dependência aqui. Então dependências, adicionar dependência. Ok. Agora vamos criar nossas classes que a gente vai utilizar para o nosso problema. Vou deixar esse aqui minimizado por enquanto. Então a gente vai ter esse CubeChecker, vamos copiar ele. Vamos adicionar a classe do nosso CubeItem e vamos adicionar a CubeChecker. Beleza, torná-la pública. Já a gente volta aqui. Vamos adicionar também a nossa classe de teste do NUnit. Pois como a gente vai utilizar o TDD, a gente vai criar um teste antes da gente criar a implementação da classe. Então, CubeChecker testes. Beleza? Vamos torná-la pública. Vamos adicionar o nosso using da nossa business CodeWars e using unit. TDD, para quem não é familiarizado ainda, é o desenvolvimento onde a gente
sempre cria um teste primeiro antes de implementar. Isso ajuda bastante a diminuir a quantidade de bugs do nosso código. Então esse CodeWars ele é interessante porque ele traz aqui os testes pra gente, ó. Então a gente consegue copiar esses testes aqui, a gente consegue pegar esses testes e colar na nossa classe de teste de cá, e a gente ganha um bom tempo aqui na questão dos nossos testes. Então eu colei ali, já começou dando erro porque a gente não implementou o método ainda. Então vamos copiar o método também lá para nossa classe, beleza? Agora é esperado que pare de dar erro aqui, beleza? Parou de dar erro aqui, mas começou a dar um aviso. Consider using the constraint model assert, ou seja, ele está reclamando que isso aqui a gente tem que usar esse constraint model. Isso aqui é coisa de versão, as versões mais antigas era permitido fazer dessa forma. Não dá erro nem nada, mas ele avisa a gente. Para pegar a sugestão aqui no Visual Studio é Ctrl ponto, ele te dá a sugestão do ajuste. Então fizemos a sugestão, vamos tirar também esses viewzinhos desnecessários aqui, Ctrl ponto também para pegar a sugestão, e vamos fazer uma build. Para o teste aparecer aqui no Test Explorer, que fica do ladinho, a gente tem que fazer a build. Para mostrar o Test Explorer, a gente pode vir aqui em View, Test Explorer, Ctrl E, Ctrl T. Beleza, então vamos rodar nossos testes aqui. E o DDD pede para a gente rodar o teste sempre que a gente modificar o código. Então rodamos, agora a gente vai implementar o código. Então o que a gente tem de informação lá do nosso problema? A gente precisa pegar e validar se o nosso volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Só que a gente só tem o volume e o valor de um lado. Mas como a gente já entendeu que a gente precisa apenas validar se esse side elevado ao cubo é igual ao volume, vamos fazer essa validação. Então, criar uma variável aqui com resultado. Nosso resultado sempre vai ser false no início. E aí a gente vem e cria uma variável do tipo double expected, que vai ser o volume esperado. O volume é igual nosso side vezes 3. Poderia ser algo assim: side vezes side vezes side. Mas nota como que isso ficou feio, né? Ficou estranho esse código. Então a gente já tem uma função no C# para fazer isso, que é a math.pal. Recebe dois parâmetros, que é quem que é o valor que vai ser levado e o número da potência, ou seja, a base e a potência. Então vai ser o nosso side e a nossa potência é 3. Agora ficou um negócio meio estranho aqui, porque esse 3, no futuro, o dev que ler isso aqui vai ter que saber o que é esse 3. Esse 3 é um número mágico, é uma variável sem nome. Então vamos dar um nome para ele. Int power value, ou seja, o valor da potência, igual a 3. E aí a gente vai pegar e vai trocar aqui o 3 pelo power value, só para ficar mais fácil de entender no futuro o que é o valor esperado. Beleza? E agora a gente vai atribuir o nosso result é igual volume for igual ao expected volume. Opa, ele completou errado pra gente aqui. Expected volume, e a gente retorna o result. Beleza. Vamos rodar nossos testes. Vou fazer a build primeiro. Tudo bem, build bem sucedida, e vamos rodar os testes. Não passou. Ou seja, should return false deu certo, ou seja, deve retornar false deu certo. E deve retornar true deu errado. Por quê? Porque a gente não validou uma etapa aqui, ó, retorna false para números inválidos. Ou seja, todo enunciado aqui existe com um propósito. Então a gente tem que validar também se o volume ou o lado é menor ou igual a 0. Então vamos fazer essa validação lá para ver se resolve o nosso erro. Então antes da gente fazer a nossa conta aqui, vamos validar esse volume. Se o volume é igual a 0 ou o side é igual a 0 ou menor. If volume for menor ou igual a 0 ou o side for menor ou igual a 0, nosso result vai ser igual a false e vamos retornar o result. Vamos buildar e rodar nosso teste para ver se vai melhorar. Buildado, vamos rodar de novo todos os testes. Agora passou todos, então faltava realmente a validação. Esse código aqui ele pode ser reduzido.
mas vamos manter ele assim para ele ser um pouco mais legível. Ele está dando um aviso para a gente aqui, onde está falando que a gente está fazendo uma atribuição redundante da variável. Então vamos seguir a sugestão dele. Beleza, ficou um pouquinho mais limpo. Dá uma formatadinha rápida aqui. E a gente vai manter esse código assim. Existe uma maneira bem mais fácil de fazer essa solução, mas a gente vai fazer dessa forma por questão de facilidade de entendimento, principalmente quando a gente está iniciando aí na programação. A gente quer realmente entender o que está acontecendo no processo. Então vamos fazer o submit da nossa aplicação. Vou colar ele de cá, dar aquela formatadinha para ficar mais bonito. O código tem que ser sempre código bonito. Ele aqui. E vamos dar um teste. Então nossos testes passaram e vamos dar um attempt também, ou seja, vamos realmente enviar a solução. E passou. Beleza, então esse é o nosso primeiro desafio. Muito obrigado aí a todos por acompanhar a gente aí, e eu vou deixar todos os links, todo o material de apoio na descrição do vídeo. Muito obrigado e boa noite.